Qual que é o seu sonho como advogado? O que você quer como advogado? Você quer ter muito cliente, né? Você quer atuar na advocacia criminal, você quer que os seus clientes indiquem para outros clientes e que você não precise ficar mais correndo atrás de cliente. Você quer poder escolher quem vão ser os seus clientes. Fala galera que segue o canal do Cenoura, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Cara, esse vídeo aqui é um vídeo muito importante, tá? Você que é advogado, qual que é o seu sonho como advogado? O que você quer como advogado? Você quer ter muito cliente, né? Você quer atuar na advocacia criminal, você quer que os seus clientes indiquem para outros clientes e que você não precise ficar mais correndo atrás de cliente, você quer poder escolher quem vão ser os seus clientes. E esse tema do vídeo de hoje, ele vai te dar exatamente o que você quer. Cara, você dominando o tema do vídeo de hoje, você vai ter um cliente muito satisfeito. Se você tem um cliente só, você vai fazer esse seu cliente muito satisfeito. E tem propaganda melhor no mundo do que um cliente satisfeito. Esse cliente satisfeito, ele vai abrir a boca para falar bem do advogado dele para todos os potenciais clientes que você terá no futuro. Cara, então domine o tema de hoje. O que é o tema do vídeo de hoje? É a diferença de desistência voluntária para tentativa. E veja bem, não é uma simples diferença. Ah, eu sei a diferença. Você pode pensar, eu sei a diferença. A diferença é que a tentativa é uma causa que diminui a pena, né? E a desistência voluntária, ele responde só pelo que já praticou. Isso é muito fácil. Artigo 14 e artigo 15 do Código Penal. Tudo bem, meu querido advogado. Porém, como você vai usar isso a seu favor numa tese defensiva? Como que você, que é advogado criminal, vai conseguir, por meio dessa singela diferença entre tentativa e desistência voluntária, fazer, por exemplo, com que o seu cliente que está lá no rito do tribunal do júri saia do rito do tribunal do júri, deixe de responder por ele sai de uma tentativa de homicídio e passa para uma lesão corporal? Como que você consegue isso, cara? Cara, esse vídeo ele é muito fundamental, porque isso vai fazer com que você multiplique seus clientes. Vai fazer com que você multiplique seus clientes. E esse é o nosso objetivo com o vídeo de hoje, tá bom? Para começar, para falar de desistência voluntária, tentativa, a gente tem que voltar um pouquinho, tá? E falar sobre iter criminis. Então, olha que tema importante, iter criminis. Você sabe o que é o iter criminis? O iter criminis é o nome que a gente dá para o caminho do crime. É aquele caminho percorrido pelo agente até chegar na execução e na consumação de um crime. Então, como é que um crime começa, né? Como é que surge? De onde que vem o crime? Olha só, primeiro ponto do crime é a cogitação. O réu, né, o seu cliente, ele primeiro cogitou praticar um crime. Tá bom? Cogitou praticar um crime, e cogitar não tem problema, né? A cogitação não é punível. Você pode pensar o que você quiser, não se pune pensamentos, não é isso? Então você pode cogitar à vontade praticar o crime que você quiser, não tem problema, tá? O seu cliente também não tem problema. Agora, depois que ele cogita, ele começa a preparar a prática daquele crime que ele cogitou. A gente tem os atos preparatórios. E os atos preparatórios, em regra, também não são puníveis, né? Filme americano, como é que acontece? Ato preparatório em filme americano. Você tá lá vendo filme americano, a pessoa fala: vou matar alguém. Vai no mercado, pega um carrinho, vai empurrando o carrinho, aí ele vai e coloca fita silver tape, né, aquela fita prateada lá, aí coloca corda, aí coloca não sei o que, tal, aí ele vai passar, né, no caixa, o caixa fica passando só, pip, 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 e olhando com aquela cara assim: meu Deus, essa pessoa vai cometer algum crime, tá comprando todos os objetos que as pessoas sempre compram quando vão cometer crimes. Ato preparatório. Vê comigo, comprar esses objetos no mercado é crime? Não é crime. O ato preparatório, ele não é crime, tá bom? Então a gente tem, primeiro, uma cogitação. Cogitar não é crime, beleza? Depois vem um ato preparatório. O ato preparatório não é crime, tá? E aí começa a execução. Então o terceiro passo do caminho do crime é a execução. E depois da execução do crime, ele executa para chegar na consumação. Que é isso que o agente quer, chegar na consumação, tá? Veja bem, eu estou dando um panorama geral para você do iter criminis, para a gente conversar especificamente sobre tentativa e desistência voluntária, tá bom? Então olha só, execução para chegar na consumação, beleza? Vê comigo, tá? Vê comigo. A execução, para eu falar de desistência voluntária e para eu falar de tentativa, essa execução tem que ser uma execução que dê para fracionar. Como assim? É uma execução prolongada. Não pode ser uma execução em que a execução e a consumação aconteçam no mesmo momento. Por exemplo, um crime de injúria verbal em que alguém xinga alguém fala: você é um imbecil. Pronto, consumou, eu executei e consumei ao mesmo tempo.
Então esse crime unissubsistente eu não consigo fracionar ele para eu falar assim, olha, estava durante a execução e ele, pum, parou. Não tem como, porque a execução já consuma, é no mesmo momento, é simultâneo, tá bom? Então, para começar, para eu ter tentativa e para eu ter desistência voluntária, eu preciso de um crime que seja plurissubsistente, que seja um crime de execução fracionada, tá? Dito isso, a gente vai chegar no grande momento, né, um grande momento desse vídeo que é, cara, o que é a desistência voluntária e o que é a tentativa? Depois desse primeiro grande momento, a gente vai chegar no segundo grande momento desse vídeo, que é te explicar por que isso é importante para você multiplicar os seus clientes na advocacia criminal. Tá bom? Olha aqui comigo, pensa comigo, tá? Quando ele começa a executar o crime, ele pode chegar na consumação ou não chegar na consumação. Então, uma coisa óbvia para você, óbvia para todo mundo, que se ele chegar na consumação, o crime é consumado. Maravilha? O crime é consumado. E o que é o crime tentado? Como o nome já diz, ele quer chegar na consumação, mas ele não consegue. Ele não consegue. Ele fez de tudo para chegar na consumação, mas ele não conseguiu. Olha só, eu quero, mas não consigo. Eu quero, mas não consigo. Isso é tentativa. Guarda na sua cabeça. O agente, por circunstâncias alheias à sua vontade, não consegue chegar na consumação do crime. Tá bom? Isso é tentativa. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. A desistência voluntária, que está no artigo 15 do Código Penal, o agente ele não chega na consumação porque ele não quer. Ele pode chegar na consumação, porém ele desiste de chegar na consumação. Durante a execução, ele fala, vou parar a execução por aqui. Isso é desistência voluntária. Vou parar a execução por aqui, não quero mais continuar executando este crime. Isso é desistência voluntária. Beleza? Então vê comigo, na tentativa, o agente não chega na consumação porque ele não consegue. Ele quer, mas ele não consegue. Tá? Na desistência voluntária, o agente, ele até pode, ele consegue chegar na consumação, mas ele não quer. Ele não quer. Ele desiste no meio da execução. Então, veja, nos dois eu não chego na consumação. Um foi porque me impediram e o outro foi porque eu parei porque quis. Circunstâncias alheias à minha vontade, que é a tentativa, e circunstâncias inerentes à minha vontade, que é a desistência voluntária. Tá bom? Então, cara, isso é uma diferença crucial entre tentativa e desistência voluntária. E eu dou um exemplo para você. Eu falo assim, olha, fulano foi matar ciclano, né? Tício foi matar Mévio. Tício foi matar Mévio e ele deu uma facada em Mévio. Deu uma facada em Mévio. Quando ele foi dar a segunda facada em Mévio, ele refletiu e falou, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? E ele para, ele não dá mais facada em Mévio. Que crime que esse cidadão responde? Ele responde por tentativa de homicídio? Ou ele responde por lesão corporal causada pela primeira facada? E isso, para você que é advogado, meu amigo, isso é fundamental. Quando a gente está falando de desistência voluntária e tentativa, o que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte, tribunal do júri. Tribunal do júri. Cara, se você tem um caso de tribunal do júri, de tentativa de homicídio, meu amigo, você tem que dominar desistência voluntária e tentativa para você conseguir tirar o seu caso de uma tentativa de homicídio. Qual que é a tese da defesa? Pedir a desclassificação por uma lesão corporal. Como que eu transformo uma tentativa de homicídio numa lesão corporal, pessoal? Com a tese da desistência voluntária. Desistência voluntária. Cara, você tem que saber isso. Você tem que saber isso. Pensa comigo, se não faz sentido. Você sabendo isso, você tirando o seu cliente de um júri para uma lesão corporal, meu amigo, esse cliente vai ficar feliz ou não vai? Ele vai ficar feliz, muito feliz. E esse cliente feliz, ele vai falar para outras pessoas, sem você pedir, você não precisa falar para ele, cara, me divulga aí, né, me indica para os seus amigos. Né? Não precisa, porque esse cliente feliz, espontaneamente, ele vai divulgar você. E ele divulgando você, você multiplica os seus clientes, que é o seu objetivo, que eu sei. Eu sei que esse é o seu objetivo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer uma revisão até agora aqui que a gente viu nesse vídeo aqui. Olha só o tanto de informação que eu vou te dar. Presta atenção. O que a gente viu aqui até agora? A gente viu que existe o intercrimes. Ele é dividido em cogitação, que não é crime. Atos preparatórios, também não é crime. Até aqui tá tranquilo.
Aí vem início da execução. Agora eu comecei a praticar um crime. Início da execução. Depois eu venho o término da execução e a consumação. Beleza? Falei pra você que a tentativa é quando o agente, por circunstâncias alheias à vontade dele, não consegue consumar. E a desistência voluntária é quando o agente, por razões inerentes à vontade dele, ele mesmo voluntariamente quis não consumar. Beleza? Pronto, tentativa, desistência voluntária. Agora, olha só. Por que isso é importante no tribunal do júri? Eu vou contar uma história pra vocês, cara. Eu vou até me ajeitar na cadeira aqui. É uma história real, verídica, história verídica, tá? Eu, como todos sabem, né, eu já falei, eu acho que em vários vídeos aqui, eu trabalho no tribunal do júri. Uma vara criminal e tribunal do júri. Tem uma década que eu trabalho com homicídio, uma década. E chegou um caso curioso em que um cidadão, né, ele deu um tiro, olha comigo, tá? Ele deu um tiro no rosto da mulher dele. Ele deu um tiro no rosto da mulher dele. Pá, um tiro. Quando ele deu um tiro no rosto, ela caiu no chão, não morreu. Ela caiu no chão, começou meu Deus, não sei o quê. E nesse momento, ele com a arma na mão, ele pensou, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz com essa mulher? Cara, esse cara ficou desesperado. Ele ficou desesperado. Ele pegou a mulher, levou no hospital, não sei o que, tal, e ela sobreviveu. Quando chegou esse processo lá na vara, ele chegou como tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio, tá bom? E aí, eu, né, como assessor do magistrado lá na vara do tribunal do júri, estava no momento de fazer a decisão de pronúncia ou impronúncia. Né? Isso é um assunto para outro vídeo. A gente conversar com você quais são as decisões possíveis no tribunal do júri. Tá? Porque é o que eu vejo de advogado fazendo pedido errado em alegações finais de primeira fase do tribunal do júri. Cara, você tem que saber a diferença de impronúncia, para desclassificação, para absolvição, enfim. Isso é assunto para um outro vídeo, tá? Que no futuro vai ser gravado. O importante é que é o seguinte, cara, esse processo chegou lá, né, como tentativa de homicídio, e eu estava nesse momento, e o advogado, olha só, e eu vou falar para vocês, esse advogado, para mim, ele para mim hoje, ele marcou minha vida como o melhor advogado criminal que eu já conheci em toda a minha vida. Beleza? É o melhor advogado criminal que eu já conheci em toda a minha vida. E eu sei que você quer ser esse cara. E por que eu tô falando que ele é o melhor advogado criminal que eu já conheci em toda a minha vida? Porque ele dominava a técnica. Ele dominava a diferença entre desistência voluntária e tentativa. E ele pediu para conversar comigo, com um assessor. Ele falou, olha, eu quero despachar com o assessor. Ele trouxe as alegações finais dele. Ele falou, antes de você fazer a sentença, eu quero despachar com você. Eu quero te mostrar quais são os meus argumentos. Eu quero te convencer dos meus argumentos. E eu virei para ele e falei, cara, vamos lá, pode conversar. Ele falou assim, olha, nesse caso, não é tentativa de homicídio. Nesse caso, foi desistência voluntária, lesão corporal. Eu falei, como é que é? Ele falou, é lesão corporal. Eu falei, é lesão corporal? Não é, cara. Que isso? Deu um tiro na cara, ele queria matar. Ele falou, não, ele queria matar mesmo, é verdade. Ele queria matar, deu um tiro na cara, ele queria matar. Só que ele desistiu no meio do caminho. Ele desistiu no meio do caminho. Eu falei, não desistiu, cara. Um tiro mata. E essa, pessoal, aqui é o ápice do vídeo. Um tiro mata. Então, se der um tiro, já executou? Acabou a execução? Já acabei a execução com um tiro? Ou, como ela caiu no chão, ele poderia ter dado vários outros tiros se ele quisesse matar. Deu uma facada. Uma facada mata. Já vi vários casos de homicídio consumado com uma facada, com um tiro. Uma facada mata. Mas, se ele deu uma facada e não quis dar as outras, vendo que a vítima não tinha morrido, isso é tentativa? Ou isso é desistência voluntária? Será que ele terminou todos os atos de execução com uma única facada ou não? Será que ele terminou todos os atos de execução com um único tiro ou não? E esse é o ápice do vídeo de hoje, cara. E essa história é maravilhosa, essa história é maravilhosa, tá? Por quê? Porque o advogado não me convenceu. Eu falei pra ele, meu querido, um tiro na cara é tentativa de homicídio. Ele não desistiu, não. Ele deu um tiro. A execução dele era, vou dar um tiro na cara. Pum! Deu um tiro na cara. Executou o crime. Que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade. Ele falou, não. Eu falei, meu amigo. E aí, entra aqui um parênteses pro arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, ele tá no mesmo artigo da desistência voluntária. Cara, a diferença dos dois é muito singela. Muito singela, tá? A desistência voluntária, o agente desiste durante a execução. O arrependimento eficaz, ele executa tudo, depois que ele executa, ele se arrepende. E ele evita a consumação, ele socorre a vítima e evita a consumação. Você vê, então qual que é a diferença da desistência voluntária para o arrependimento eficaz?
Uma, ele desiste durante a execução. No outro, ele desiste depois da execução e impede a consumação. Nos dois, não consuma o crime. Não consumou o crime, nenhum dos dois. Tá? Só que na decisão voluntária foi durante a execução. No arrependimento eficaz foi depois da execução que ele se arrependeu. Mas em nenhum dos dois ele chegou na consumação, porque ele não quis. Como ele não quis, nos dois casos ele não quis chegar na consumação. Ele responde só pelo que ele fez, só pelos atos que ele já praticou, ou seja, lesão corporal. E ele falou pra mim assim, cara, se você tá achando que ele já executou, não tem problema. Tudo bem, ele já executou, mas ele impediu a consumação. Ele impediu a consumação. Na pior das hipóteses, não é desistência voluntária, tudo bem. Finge que ele não desistiu no meio do caminho, que ele executou tudo o que ele queria, um tiro. Mas ele evitou a consumação, ele socorreu, ele ficou desesperado. Ele socorreu e evitou a consumação. Ou seja, ele não responde por tentativa. Ele responde pelo que ele causou nela. Foi o quê? Lesão corporal. E eu falei, cara, não consumou por circunstâncias alheias. Se ele tivesse atirado, eu tivesse caído morta. Ele falou, pois é, mas não aconteceu. Eu falei, não. Fiz a sentença para o magistrado de pronúncia, tá bom? Eu, como servidor, fiz lá, pronúncia, não, tentativa de homicídio, tem indícios, né? Não posso, nessa fase do tribunal do júri, falar, não, olha, prevalece a tese da defesa, que ele não queria matar, né? Que depois que ele começou a execução, ele desistiu no meio da execução. Fiz lá, pronúncia. E ele recorreu. Cara, e por que eu tô falando para você que ele é o melhor advogado criminal que eu conheço? Porque no recurso, ele entrou com recurso em sentido estrito. E olha só, cara, como que você conhecer isso pode te trazer uma vida de advogado criminal melhor. No recurso, esse camarada conseguiu a tese dele defensiva de responder por lesão corporal. Quando voltou esse processo, depois que teve o julgamento do recurso, ele foi lá falar comigo. Ele falou, tudo bom, doutor, vim falar com você porque foi julgado o meu recurso. Eu só queria te mostrar aqui que eu ganhei o recurso. Eu consegui mudar a sentença que você fez pro magistrado. Eu falei, cara, senta aqui, me conta isso aí. E ele me contou, ele falou, cara, olha só, o que eu expliquei para eles? Eu falei, cara, tudo bem, cara, a atitude foi condenável demais, ele deu um tiro no rosto dela. Foi. Só que eu não posso tratar igual, olha só, tá? Eu não posso tratar igual uma pessoa que deu vários tiros, quis matar, só que aí depois ele fugiu e a vítima foi socorrida, tentativa de homicídio. Eu não posso tratar igual essa pessoa a uma pessoa que depois que deu o primeiro tiro, se arrependeu na mesma hora e salvou a vítima. São situações diferentes. Eu não posso falar, não, os dois foi tentativa de homicídio. Não foi. Então, ele, com a tese da desistência voluntária, ele conseguiu que aquilo ali, que seria um júri, fosse alterado por uma lesão corporal. Mandou para a vara criminal e a vara criminal condenou, lógico, condenou por lesão corporal. Mas veja se esse cliente não está mais satisfeito. Veja, cara, tudo isso por quê? Porque ele sabe a diferença de tentativa para desistência voluntária. E ele usou isso a favor do cliente dele. E o cliente dele ficou muito satisfeito. E o cliente dele, ficando muito satisfeito, ele multiplica os clientes dele. Então, quando eu faço um vídeo e eu falo para você, nesse vídeo eu vou te ensinar a multiplicar os seus clientes. Você fala, nossa, olha só que coisa mais apelativa. Não é, cara? Você vai multiplicar os seus clientes, meu amigo. Só que olha só, não basta você saber o código de trás para frente. Você tem que saber as teses defensivas. Teses defensivas que você usa em alegações finais. Teses defensivas que você vai usar na dosimetria da pena. Você conhecer a dosimetria, e quando eu tô falando para você, né, que eu tô trocando a tentativa por uma desistência voluntária, eu tô falando de dosimetria, cara, com você. Né, eu tô falando de quê? Olha, a tentativa é uma causa de diminuição de pena. Cara, a tentativa, a punição da tentativa, ela é igual à punição da consumação, com uma redução de pena de 1 a 2/3. É o que diz o artigo 14, parágrafo único. Beleza? Então, você saber que tentativa é diferente. Cara, quantas vezes eu tô repetindo isso aqui no vídeo? Tentativa é diferente de desistência voluntária. E eu dou aula disso nos cursinhos aqui, tudo. E eu sempre chego no final, eu ensino tudo isso. E no final eu dou um exemplo. Olha, fulano queria matar Beltrano. Fulano deu uma facada. Depois que ele deu a facada, ele falou, meu Deus, o que que eu fiz? Pegou a pessoa, levou para o hospital, ficou lá do lado dela. Meu Deus do céu, nossa, chamou a polícia ela mesma e tal. Falou, gente, fui eu, mas cara, vamos, salva, pelo amor de Deus, salva a vítima. Não quero que aconteça, tô arrependido.
e a vítima não morre. Aí eu pergunto na sala, então, do que ele responde? A vítima não morreu. Aí todo mundo, tentativa. Eu, não. Essa atitude do agente faz com que ele não responda por tentativa. Tá percebendo? Ele não responde por tentativa, ele não responde por tentativa. Ele vai responder pelo que ele causou na vítima, que foi lesão corporal. Cara, eu tô há 20 minutos falando a mesma coisa. A mesma coisa. Pra quê? Pra você conseguir, vou repetir, pra você conseguir multiplicar os seus clientes. E eu dei esse exemplo pra vocês no tribunal do júri. Mas, cara, isso acontece com qualquer crime. Qualquer crime que seja fracionado, eu posso ter uma desistência voluntária. Por exemplo, entrei numa casa, o réu, seu cliente, ele entrou numa casa para subtrair objetos. Quando ele entrou na casa, ele falou, cara, o que eu tô fazendo? Não quero mais subtrair. Não quero mais não. O que eu tô fazendo? Meu Deus, vou acabar com a minha vida. Ele sai da casa sem subtrair nada. Ele responde pelo quê? Violação de domicílio. Ele vai responder por tentativa de furto? Não vai, porque foi ele que não quis. Foi ele que não quis. Foi ele que não quis. Beleza? Cara, isso é fundamental para você. Então, em vez de responder por furto, ele responde pelo quê? Em vez de responder por tentativa de furto, ele responde pelo quê? Ele responde por violação de domicílio. A pena é completamente diferente. O seu cliente vai ficar muito satisfeito. Tá? Você dominar essas teses defensivas é muito importante para você. Olha só, vou te dar um outro exemplo. Tá? E isso, cara, é uma outra coisa que, se você não dominar, o cliente não vai ficar tão satisfeito. Ele não vai te indicar para outros clientes. E olha que eles conversam. O que eu mais vejo, né, eu trabalho até hoje no Tribunal do Júri, Vara Criminal, o que eu vejo é um advogado sozinho, primeiro processo dele lá na vara. Nunca vi esse advogado na minha vida. Olha, ele surge lá na vara com um cliente. De repente, esse advogado tem outro cliente, de repente é o advogado particular que tem mais clientes lá na vara. Mas, meu Deus, o que aconteceu? Ele mandou bem num processo. Mandou bem em um processo. É isso que você precisa fazer. Mandar bem em um processo. Porque se o seu cliente está preso, lá no presídio, eles conversam. Eles falam, qual que é o seu crime? Ah, o meu também era, só que o meu advogado é foda. O meu advogado mudou isso aí. O meu advogado sabia a tese defensiva, ele usou tecnicamente as teses, ele conseguiu mudar isso aí. Beleza? Vou te dar um outro exemplo, tá? Que você tem que ficar ligado. Que é a sirene da polícia. Sirene da polícia. Então imagina, o cliente foi, né, o trabalhador, ele foi cometer um delito. Tá bom? Foi cometer o delito. No que ele foi cometer o delito, tocou a sirene da polícia. Falei, meu Deus do céu, a polícia saiu correndo. Te pergunto, nesse caso, ele desistiu de continuar porque ele ouviu a sirene da polícia? Ou nesse caso, a sirene da polícia é uma circunstância alheia à vontade do agente, que faz com que o agente não consiga consumar o crime que ele queria? Em outras palavras, quando ele ouve a sirene da polícia e sai correndo, eu tenho uma desistência voluntária, porque ele saiu correndo, desistiu, ou eu tenho uma tentativa. Com relação à sirene da polícia, tem muita divergência. E você, que é advogado criminalista, você precisa da tese da defesa. Você, que é da defesa, tem que conhecer a divergência. E você tem que usar a tese defensiva. Então, nesse caso, a sirene da polícia, o que você tem? Divergência. Cara, isso é maravilhoso para a defesa. É maravilhoso. Você imagina o seguinte, várias vezes, né, advogado na vara faz petição e coloca a tese que tá batida, cara. Tese que é pacífico no STJ, pacífico no STF. Isso aí, meu amigo, cara, você pode falar o que você quiser. Não vai adiantar. Você pode fazer, às vezes você quer impressionar o seu cliente, você faz uma petição gigantesca. Nossa, essa petição tá maravilhosa. Olha aqui, meu cliente. Olha aí, meu querido, que petição boa. Só que na prática, cara, não tem nada. Porque é uma tese contra uma jurisprudência pacífica, então é muito difícil. Agora, quando tem divergência, meu irmão, quando tem divergência entre STJ e STF, entre o próprio STJ, divergência com a doutrina pensa uma coisa, jurisprudência pensa outra coisa, divergência dentro da doutrina, vários doutrinadores pensam de maneira diferente. Nesse caso, você pode usar essa tese. E a sirene da polícia é maravilhoso por causa disso. Porque você, que é advogado criminalista da defesa, você vai usar a tese. Porque olha só, pensa comigo, se eu expliquei pra você, tô aqui há mais de 20 minutos explicando pra você desistência voluntária e tentativa. Expliquei pra você que a desistência, ela tem que ser
ela tem que ser voluntária, não precisa ser espontânea, pode ser voluntária. Nesse caso, quando vem a sirene da polícia, imagina, a gente vai cometer um crime. E aí, ó, sirene da polícia, ele sai correndo. Nesse caso, pessoal, vamos lá. Nesse caso, ele foi impedido de continuar. Ele foi impedido de continuar na execução? Ou a sirene da... Imagina, foi tentativa? Ele foi impedido, ele, por circunstâncias alheias à vontade dele, não conseguiu consumar esse crime? Ou a sirene foi um fator que o fez refletir e desistir voluntariamente? A sirene convenceu o agente a não praticar o crime. Você, cara, se eu estivesse fazendo um vídeo para promotor de justiça, eu ia falar, você como promotor de justiça vai falar que é tentativa. Como eu estou fazendo esse vídeo para advogado criminal, eu vou te falar, você como advogado criminal, você vai trazer uma tese de desistência voluntária. Você vai falar o seguinte, excelência, na desistência voluntária, o agente, ele tem todas as condições de prosseguir na execução, mas ele desiste. O que fez ele desistir não importa. Não importa. Se não for uma desistência forçada, ela é voluntária. O que fez o agente desistir, não importa. Ó, eu tô falando pra tese da defesa, tá? Não importa. Tá bom? Então, o que você tem que trazer pro processo? A informação de que ele desistiu voluntariamente. Que essa desistência não precisa ser espontânea. Fala, excelência, eu entendo que ele foi influenciado pela sirene. Lógico, se não fosse a sirene, talvez ele não teria saído correndo. Porém, teve a sirene e ele saiu correndo. Ele escolheu sair correndo. A sirene não amarrou ele e levou embora. A sirene não impediu ele, não foi uma barreira que impediu ele de continuar. A sirene fez ele refletir, falou, caramba, veio a sirene. Se eu continuar, eu posso ser pego. Se eu for pego, acabo minha vida. Vou embora. Desisti. Não vou fazer não. Quando ele for bater ele contando para um amigo dele na comunidade. Ele chega e fala assim, olha, cara, eu fui cometer aquele crime lá, só que aí, pô, veio a polícia. E aí eu ouvi a sirene. Né? Eu falei, cara, não vale a pena. Aí eu desisti. Você acha que ele vai contar pros amigos dele, cara, eu tentei, mas não deu. Ou ele vai falar, eu desisti. Pensa. Ele vai falar que ele desistiu. Então você tem que conseguir fundamentar isso de uma maneira correta na sua petição. Por quê? Porque você fazendo isso, o seu cliente vai conseguir uma desistência voluntária. Você conseguindo a desistência voluntária, você vai ter um benefício para o seu cliente, que ele vai ficar muito feliz, ele vai te indicar para outros clientes, você vai multiplicar os seus clientes. Cara, é muito bom poder fazer um vídeo desse, né? E no futuro, obviamente, eu vou fazer vídeos, tá? No futuro, muito longe, eu vou fazer vídeos também sobre teses de acusação. Então não fica pensando você aí, nossa, é isso que ele pensa, né? Ele é favorável ao crime. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. O que eu estou trazendo aqui é teses defensivas para advogado criminal conseguir trabalhar e realizar o sonho dele na advocacia criminal, que é multiplicar os clientes. E eu estou falando isso porque eu trabalho lá no tribunal. Eu trabalho vendo tese defensiva todo dia. Todo dia eu leio teses defensivas. Eu sei teses defensivas que funcionam e eu sei teses defensivas que não funcionam. Cara, é muito simples. É muito simples. E eu dou aula de direito penal há quantos anos? Há vários anos. Então, você começa a perceber o seguinte, cara, se esse advogado conhecesse aquela tese que eu ensino na aula, pô, ele seria um advogado muito melhor. Por isso que eu resolvi começar a fazer vídeos nesse sentido. Eu tenho muitos amigos que são advogados criminalistas, muitos. Né? Nossa, vários. Eu formei em direito, pô. Então, a minha sala, ou o pessoal passou em algum concurso, ou o pessoal é advogado. Né? Então, eu tenho muito amigo advogado. E a gente conversa. E quando eu converso com ele, você pergunta, cara, o que você mais sonha na advocacia criminal? E ele vai responder. Ele vai falar, cara, o que eu mais sonho é ter mais cliente, cara. Eu não tenho que ficar correndo atrás de cliente. É que eu seja famoso entre os clientes. Eles, cara, um indique pro outro de maneira automática. E como é que isso acontece? Quando você domina teses defensivas. E para dominar a tese defensiva, cara, você tem que saber muito bem o que está fazendo. Não tem como você fazer de mais ou menos. O advogado que faz mais ou menos, vou te falar, quando eu leio uma peça, eu sei que aquele advogado fez mais ou menos. Eu sei. Se eu sei, o juiz também sabe. O juiz também sabe. Então ele pega uma peça e fala, cara, isso aqui fez de qualquer jeito. Né? Isso aqui, ó, fez de qualquer jeito. Não dá pra saber. E faz muita diferença, cara, você ler uma peça bem fundamentada. Cara, o advogado bom, cara, dá gosto de ver o advogado bom. Dá gosto de debater juridicamente no processo com aquele advogado. Por que eu falei que aquele cara que foi o advogado lá atrás, da pessoa que deu um tiro no rosto da mulher?
o melhor advogado criminal que eu tive na minha vida, porque ele é um cara muito técnico, que conhece as teses defensivas. Ele sabe como ajudar os clientes dele. Porque ele estudou muito, cara, muito. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui no canal do Cenoura? Eu quero trazer o que para vocês? Isso, essa informação de qualidade, para fazer com que você multiplique seus clientes. Quando a gente fala assim, olha, vou fazer aqui agora vídeos para te ajudar a multiplicar os seus clientes. Fala, meu Deus, nossa, que coisa apelativa, multiplicar os clientes. Cara, multiplica sim. Por que multiplica? Porque você, conhecendo a técnica, o seu cliente fica feliz e te indica para outros clientes e você multiplica os seus clientes. Pensa comigo, cara, pensa comigo. O tanto de conteúdo que um advogado criminal tem que saber, tá? Principalmente relacionado ao caminho do crime, relacionado ao cálculo da pena. Cara, é fundamental saber isso. Pô, aí imagina, não, beleza, eu fiz uma tese falando da desistência voluntária e da tentativa. Mesmo assim, o juiz entendeu que era tentativa. Cara, você tem que vir com uma nova tese falando quanto que ele vai diminuir na pena do seu cliente. Porque a tentativa é uma causa de diminuição de 1 a 2 terços. Quanto que ele vai diminuir? Então você fazendo a peça, fala, olha, não é tentativa, é desistência voluntária. Porém, se por acaso, mesmo com todo esse meu fundamento aqui, que está muito bom, você excelência, resolver enquadrar o crime em tentativa, a redução tem que ser a maior possível para o meu cliente. Olha, cara, se o advogado não sabe qual o critério que o juiz usa para andar na dosimetria da pena, com relação à tentativa, meu amigo, ele não sabe nada. Como é que ele vai fazer um fundamento? Olha, tem que reduzir a pena do meu cliente em 2 terços, não é em 1 terço, é em 2 terços. Tem que reduzir muito a pena do meu cliente. Meu Deus, por quê? Imagina o juiz na sua frente falando, me convença. E você não sabe. Imagina, eu não sei. Olha, eu não sei. Realmente, não faço a menor ideia qual que é o critério utilizado para, em vez de reduzir 1 terço, reduzir 2 terços. Cara, você tem que conhecer a dosimetria muito bem. Muito bem. Muito bem. Tá? Por quê? Porque com a dosimetria muito bem conhecida, você deixa seu cliente feliz. Deixando seu cliente feliz, ele multiplica os seus clientes para você. E eu tô aqui para te ajudar nisso. Eu tô aqui para te trazer esse conteúdo, tá bom? Então se inscreva aqui no canal. Eu acho que depois de tudo isso que você viu, né, se você achar justo, tá? Foi um conteúdo bom para você, te ajudou, fez muito sentido. Você é advogado, fez sentido? Pronto, se inscreva aqui no canal que você vai ter acesso a vários outros vídeos que vão ser feitos a partir de agora, voltados para esse tema. Como você vai multiplicar os seus clientes. Eu tenho certeza que você quer isso, né? Eu sei que você quer isso, tá? Então se inscreva aqui no canal, ative as notificações, cara, envie para outras pessoas e você vai ter um conteúdo de qualidade, eu me comprometo, né? Você vai ter um conteúdo de qualidade. E você vai comentar aqui pra mim depois. Vai falar assim, cara, usei a tese. Olha, apareceu um caso aqui pra mim. Eu usei a tese da licença voluntária e deu certo, né? Caramba, maravilhoso, cara. Me avisa, comenta aqui embaixo, me avisa, fala, pô, realmente tá funcionando. E você vai ver que os seus clientes vão ser multiplicados, tá? Não tô prometendo pra você uma coisa impossível, não. Tá? Eu tô te falando a verdade, que eu já vi acontecer com vários outros advogados, cara, que começaram com um cliente, de repente um monte de cliente. Como é que pode? O que aconteceu? Ele mandou bem em um processo. Cara, o que a gente precisa é um tiro certo. Você precisa mandar bem em um processo. Puf, um sniper. Tiro certo. Acertou um processo, cara, esse cliente vai te divulgar e você vai multiplicar os seus clientes. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Fecha a conta e passa a régua. Tchau, obrigado.